Bendito é o nosso Deus em todo tempo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Rei celestial, consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e tudo preenches. Tesouro de bens e doador da vida, venha, habita em nós, purifique-nos de toda impureza e salva o bondoso as nossas almas. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades. Santo, observe e cura as nossas enfermidades, por teu nome visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso substancial dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a ti Amém. pertence o reino, o poder e a... perdão. Pois é o reino, o poder e a glória. Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, em nome do Senhor, abençoa, Senhor. Senhor nosso Deus, tu que habitas aí na inacessível claridade, fonte de ciência e saber, que ensinaste a sabedoria a Salomão, e que pela descida do Santíssimo Espírito fizeste de simples pescadores, apóstolos e doutores, os pregadores do teu evangelho. Tu, Senhor, que disseste a luz para brilhar nas trevas, faça luzir nos corações daqueles que ensinam e aprendem neste lugar e o conhecimento da tua verdade e da tua eterna claridade. Concede-nos um espírito de sabedoria, um espírito de inteligência, ilumina os olhos das suas almas, para lhes fazer conhecer e realizar a tua vontade. Faça os filhos da luz, produzindo frutos em toda obra de bem e fazendo-os crescer graças à sabedoria do alto. Pela intercessão da Santíssima Teotocos, a dos santos, gloriosos e ilustres apóstolos, e a dos grandes hierarcas e doutores universais, Basílio Grande, Gregório Teórico, João Crisóstomo, e a de todos os santos. Pois tu és a fonte de saber e de sabedoria, e nós te rendemos glória, assim como ao teu Pai sem princípio, e ao teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Espolete déspota. Amém. Muito bem, prazer imenso revê-los. Mais uma vez, minhas desculpas pela semana passada, né? Foi um caso realmente excepcional. E hoje nós temos como tema o terceiro tom, Sim, sim. né? Que é um tom contemplativo, é um tom festivo, é o tom, na minha opinião, mais ocidental de todos. E aqui Dom Ambrósio vai ficar muito feliz com isso, porque é perfeitamente possível, né, fazer os arranjos a quatro vozes com harmonia ocidental, sem perder a característica do tom, não é? Então, ele é muito utilizado em hexapostilarions, né? Os hexapostilarions, a maioria deles é no terceiro tom. Ele é muito utilizado em festas de contemplação com adoração. Então, o objetivo do tom é fazer com que o fiel observe, olhe, né, a graça, né, a, toda aquela luz brilhante que vem do alto, né, todos os milagres que vêm do céu, e, e com isso consiga representar, né, com isso consiga representar na música a oração. E aqui eu vou começar a transmitir a tela, né? Vou começar a transmitir a tela aqui, né? Para a felicidade de todos nós, né? Que somos ocidentais, né? O terceiro tom é perfeitamente, né? Perfeitamente, repito, representado pela escala de Fá maior, né? A escala de Fá maior aqui, ok? A escala de Fá maior, tá? Um Si bemol, Mi natural, de Fá a Fá. Simples assim. E o que acontece aqui é interessante porque a maioria dos cantos, né, dos hinos, variam
entre Fá e Lá. Portanto, são cantos muito simples, e de vez em quando, né, de vez em quando, existe um passeio aqui, né, entre o Dó e o Ré, passando pelo Si bemol, o que deixa nossos ouvidos ocidentais muito mais confortáveis, não é? Veja só, é muito utilizado no Acáfisos, perdão, aqui apareceu um negócio do antivírus, né? No Acáfisos, tá certo? No último hino, né, que é o Tini Erotita, que é justamente o hino do arcanjo Gabriel, né, louvando a Virgem e dizendo, né, Here Aninfete, né, que né, salve, né, ou regozija-te, ou rejubila, né, dependendo da tradução, né, a sempre virgem, ok? Nas catafaxias da apresentação do Senhor também, né, e isso é realmente é um ícone da música bizantina, eu diria que é um masterpiece, principalmente na nona ode, né, em que ele é festivo, ele é vibrante, né, ele é é muito gozoso, né? Muito gozoso. Não quanto à ressurreição, por óbvio, mas é muito gozoso, porque afinal de contas, Simeão, né, viu o Senhor. E em muitos hexapostilários, tá? As variações para o grave vão para o ré e para o dó, né? O que nos permite, né, a relativa de ré menor, né? E nos permite o dó, né, que é a quarta ou a quinta, né, a depender da altura que se encontra. Então, veja só, como Paula, né, ou Pavlina, gosta muito de epífimas, né, também coloquei epífima daqui, Que né, bom. do terceiro tom, e eu Agradeço. vou mandar um material também com todas as epífimas de todos os tons, tá, para vocês, já que o padre vai reenviar todas as gravações de todo o material, perdão, né, eu vou encaminhar também todas as epífimas com todas as variações para vocês. É um material que está em inglês, tá? Mas é perfeitamente possível ser compreendido, né? E essa epífima, né, é muito simples, né? Para para todos os cânticos, sejam breves, né? Sejam médios, sejam longos. Então, tanto o Papade quanto o Sichararion, quanto o Harmologion, então, todos eles usam a mesma epífima no terceiro tom, tá? Que é na, né? Do, fá, e não tem Como o erro. hino nacional? Como? Como o hino nacional. Exatamente, como o hino nacional, né? Ouviram do Ipiranga as margens, né? Ou seja, do, fá, simples assim, né? A única diferença é que o hino nacional é em dó maior, né? E esse tom é em fá, né? Maior, né? Mas é exatamente a mesma introdução do hino nacional. É muito comum, tá? É muito comum nas igrejas hoje mudar durante a liturgia, tá? Durante a liturgia, principalmente em liturgias festivas, não fazer o Trissagion no segundo tom, e sim fazê-lo no terceiro tom, né? Nas grandes festas, né, em que se canta o Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, né, usa-se, né, comumente, tá? Não há óbice para isso, né, o terceiro tom para fazer o Trissagion. Né? E ele é muito bonitinho, é muito vibrante, muito tranquilo. Eu coloquei aqui, né, a segunda voz, a terça, que na verdade é a terça do tenor, né? É a terça do tenor, e a melodia é a que está no baixo, né? Então seria Agios o Theos, Agios ischiros, Agios athanatos, eleison imas. Né? Ele é muito bonitinho, sabe? É muito gostoso de ser cantado, de ser ouvido. É, e ele traz uma vida,
nova para a liturgia. Lembrando que, né, este santo ainda está na liturgia dos catecúmenos, não é? Então, não chegamos ainda na liturgia dos fiéis. Então, não houve sacrifício ainda. E, mesmo pedindo perdão pelos pecados para a Santíssima Trindade, nós podemos sim usar, né, esse terceiro tom, né? E durante o trisságio, ok? Ele também é utilizado, muito utilizado, por incrível que pareça, nas matinas do Sábado Santo, né, que são as lamentações das miróforas, né? Agora, isso tem um motivo teológico muito importante, né? Esse motivo, na verdade, é o fato de, apesar do Cristo ter sofrido na cruz, apesar, né, do sepultamento, né, ele nos redimiu. Então, é justamente por esse motivo que se coloca o primeiro tom nas primeiras lamentações, o seu plagal nas segundas lamentações, que é a segunda instância, né, e na terceira lamentação, né, um tom festivo contemplativo. Ou seja, nós contemplamos a ressurreição, nós contemplamos a vida, porque apesar de estar, né, dentro do túmulo, né, é um Deus vivo, ele não morre, né, ele é vivo, né, e ressuscitará, né, em seguida. Então, é realmente muito interessante, é um tom muito gostoso de ser cantado, muito fácil de ser aprendido, né, para nós ocidentais. Para os orientais já é um pouco mais difícil, né, justamente em razão do costume. Da mesma forma que nós ocidentais temos uma certa dificuldade em compreender, né, os tons mais orientalizados, né, os ocidentais também têm uma certa dificuldade em compreender os tons mais ocidentalizados. Isto não acontece na Grécia, porque a Grécia está dentro de um conjunto europeu, não é? E justamente por estar dentro desse conjunto europeu, é muito comum as pessoas ocidentalizarem, como já comentamos, inclusive no segundo tom, né, melodias que são originalmente orientalizadas, né? Nós vimos no nosso último encontro, por exemplo, o Fossilaron, que é a Luz Jubilosa, que é uma melodia eminentemente orientalizada, mas que vem sendo cantada nas paróquias, né, nas paróquias com uma tonalidade assim um pouquinho mais ocidental. Então, retira-se o bemol ou aproxima-se um bemol, né, para que se consiga manter um intervalo um pouquinho maior. Esse problema não acontece no terceiro, né, justamente por ser, perdão, um tom muito ocidentalizado. Eu também estou indicando aqui, né, alguns vídeos do YouTube, tá certo? O primeiro deles é o Tinea Oreotita, e esse daqui é um dos mais icônicos também, né? Esse é um grande clássico, né? Porque ele é cantado no Acáfistos, e se você conseguir decorá-lo, né? Ou pelo menos aprender a melodia, certamente você cantará qualquer hino no terceiro tom. Qualquer hino no terceiro tom, né? Coloquei dois do Tinerótita, um cantado pelo coro de São Romanós, do Instituto São Máximo da Grécia, e outro cantado com partitura bizantina, né? Já que, né, Pavlina também gosta muito das partituras bizantinas e nós vamos falar delas também, né? Eu gosto. Eu também gosto. Para mim são mais lógicas que as ocidentais. Só que não tem informação do coro, infelizmente. Tem uma outra indicação da dormição. Acho que vocês estão conseguindo ver direitinho, né, a tela? Conseguem ver a tela? Sim. Sim, estamos. Ok. Sim, estamos. Ok. Alguns hinos da dormição. Aqui tem o Hexapostilarion, o Tropário e o Kondakion, tá? Foi uma adaptação feita por mim, tá certo? Eu gravei os áudios e mandei para alguns conhecidos. E aí teve um conhecido do Recife que montou um vídeo e publicou, né, nesse canal, que é um canal
de um instituto da Igreja Sérvia, né, de estudos, tá bom? Tem o Hino dos Querubins, também, aqui embaixo, cantado pelo Mosteiro do Vatopede, né, no mais puro original do terceiro tom. E aqui a gente vai perceber uma diferença razoável em relação aos demais, né? Justamente porque aqui, no meio do Hino dos Querubins, existem algumas variações para o sexto tom, algumas variações para o segundo tom, que são as escalas cromáticas. Então, nós estamos aqui numa escala de Fá maior e, de repente, né, vem uma frase melódica, né, com Fá sustenido e Mi bemol ao mesmo tempo. Então, é uma coisa assim que muda, né, radicalmente, né, o estilo. E isso tem um motivo, né? Principalmente quando eles falam os querubins misticamente representamos. Então, para indicar a mística do hino dos querubins, né, o Focaeus, né, que foi um dos maiores compositores bizantinos, né, da história moderna, pega a palavra misticamente e coloca no sexto tom, né, que é para a pessoa parar e falar assim, opa, como assim, né? E aí volta, nós representamos e cantamos um hino, né, a Trindade, e aí sim, né, volta aquela felicidade, aquele júbilo, né, e aquela contemplação de, meu Deus do céu, existe uma Trindade, então eu tenho que estar feliz por isso. Percebam que existe uma diferença muito grande entre a contemplação do segundo tom e a contemplação do terceiro. A contemplação do segundo está necessariamente relacionada a uma admiração. É a pergunta, como assim, né? Isso é possível, né? Algo fora do nosso alcance, algo fora da nossa compreensão mundana, né? No terceiro tom, não, né? O terceiro tom é algo como se indicasse, meu Deus, que coisa maravilhosa, então eu vou ficar feliz com isso, né? Mas eu também vou contemplar essa beleza, né? Assim como os apóstolos caíram por terra durante a transfiguração do Senhor, não é? Quer dizer, contemplaram, viram aquela beleza e não conseguiram, né, permanecer olhando, porque a luz era tamanha, né, o brilho era tamanho, né, a glória era tamanha que eles realmente caíram por terra, né? Esse é o espírito do terceiro tom, né? E a nona ode, eu deixei para falar dessa por último, né? Porque é muito interessante, né? Das catafacias e a catafacia da apresentação do Senhor no Templo, que são cantadas durante as matinas, não é? Tem uma indicação também do Monte Athos, só que não do Vatopede, do Mosteiro de São João, teólogo. É muito interessante, muito interessante. Ela parece uma brincadeira, né? Parece realmente uma brincadeira. Tararam, tan, tararam, tararam, tan, tararam. E repete. Tararam, tan, tararam, tararam, tan, tararam. Dá vontade de você dançar. Realmente dá vontade de você dançar. Porque, afinal de contas, a apresentação do Senhor no templo, né, é uma festa, né? E é uma festa festiva, para ser redundante, né? É, e é uma festa que tem, por exemplo, uma, uma coisa assim que é única, né, em todos os evangelhos, né? Simeão diz: agora meus olhos viram a salvação, né? Então eu posso partir em paz. Ou seja, a salvação estava ali presente, né? E um sacerdote do templo, né, constatou isso e declarou isso. Então, isso é muito festivo, mas isso também é contemplativo, né? Aquela coisa, meu Deus do céu, que coisa boa! Oba, vibremos, né? Vibremos, tá? Vibremos. E aí eu tenho aqui, né, terminando de compartilhar a tela, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Parar a apresentação. Eu tenho aqui duas gravações muito simples, né?
o início as lamentações, na verdade, das miróforas e o Apoliticum do terceiro tom, que foram gravados de um modo muito amador, claro, né, dentro de casa, não foi no escritório, então tem um barulho externo. Eu vou fazer uma nova gravação para poder encaminhar para vocês terem uma sonoridade um pouquinho melhor. Mas para a gente ver, por exemplo, como são as lamentações e como é o Apoliticum, né? É algo contemplativo e ao mesmo tempo festivo. Não, as mulheres miróforas muito cedo levavam ao túmulo aromas. Né? É algo muito ocidentalizado, né? E a terceira voz, a segunda voz, né, é em terça, né, tercinha tranquila. Ao túmulo aromas, não é? Então é muito tranquilo de se cantar isso, né? O baixo também, ao túmulo aromas. Pronto, resolvida a situação, né? A harmonia, né, passeia entre o ré menor, né, fá maior, ré menor, dó maior, que é a quarta, lá menor, né, que é a relativa de dó maior, volta para sensível, né, como Dom Ambroso conhece muito de música, por isso que eu estou trazendo isso, né, volta para sensível, né, do sol e do mi, perdão, e chega de volta na escala de fá maior. Eu me lembro que já faz um bom tempo isso, né? Faz muito tempo isso. Teve até uma liturgia que Dom Ambroso celebrou, né? Ele olhou para mim e falou assim: né? Você vai cantar, né? Eu falei assim: vou, Dom Ambroso, não se preocupe. É terceiro tom, é um tom mais ocidental. E aí, quando terminou a liturgia, ele comentou comigo: não, é, tudo bem, hoje foi menos pior, foi mais tranquilo, foi mais tranquilo hoje, justamente por causa dessa, né, ocidentalização, porque é um fato isso, né? Os nossos ouvidos estão acostumados com uma outra estrutura melódica, uma outra estrutura harmônica, né? Da mesma forma que os ouvidos orientais também estão. E o curioso disso, né, a grande curiosidade disso, é que essa estrutura melódica, né, no Oriente, a do terceiro tom, propriamente dito, né, essa estrutura melódica é uma estrutura muito apreciada, né, pelos cantores, inclusive. Né? Então, quando é domingo do terceiro tom, os cantores falam, oba, e rostritos, né, terceiro tom, né, porque é algo muito ocidentalizado mesmo. Né? Então, é muito interessante. E aí, claro, né, numa tradução adaptada por mim, né, não oficial, evidentemente não oficial, adaptada para poder garantir a estrutura da música, né, eu fiz também uma gravação amadora do Apoliticum, né, que é o tropário do terceiro tom. Exultem os seres celestes e alegrem-se os terrestres, pois o Senhor demonstrou o poder do seu braço, pisou a morte com a morte, tornando-se o primeiro dentre os mortos. Livrou-nos dos perigos do inferno e deu ao mundo a grande misericórdia. Ok? Então, assim, me parece que é um tom muito mais. Ele é completamente diferente dos outros tons bizantinos, não é? É uma escala maior, em princípio, não é? É uma escala maior. Não é uma escala com quartos e tons. Então, diferente do quarto plagal, que também é chamado de oitavo, e que é tido por muitos como o tom mais próximo da música ocidental, por ser uma escala de dó maior,
né? Na verdade, não é um dó maior o oitavo, né? Porque o mi é um mi entre o bemol e o natural. O si é um si entre o bemol e o natural. Mas o terceiro não. No terceiro, o si, o mi, o si é necessariamente um bemol, né? E existem as comas, né? Os intervalos são de tom, semitom, tranquilamente. Em algumas composições, né, para garantir uma orientalização desse tom, o que eu particularmente não gosto, para esse tom especificamente, né, existe, né, uma meia bemolização, digamos assim, do mi, mas eu não gosto, porque aí você muda a escala, né? Muda-se da escala diatônica para a escala, aliás, da escala enarmônica para a escala diatônica. E é uma coisa que eu realmente não gosto, né? Eu acho que desconfigura o tom. Tá? Uma coisa é fazer como Focaeus, que pegou algumas frases, né, e é, algumas palavras, alguns trechos do Hino dos Querubins e colocou um fraseado num tom diferente, como sexto, como segundo, para representar dor, para representar uma contemplação sem adoração, né? Outra coisa é manter a estrutura original, né, do tom, né, da escala melódica do terceiro. Então, o nosso encontro, basicamente, hoje, é muito curto, por essa razão. Porque, pelo fato de ser uma escala muito ocidentalizada, não há muito o que ser feito, não há muito o que ser debatido. Se a gente conseguir entender, por exemplo, né, como disse, né, aprender o tino oreótita, eu sempre confundo, né, que na verdade é o último tropário do Acáfistos, a Nossa Senhora, a gente consegue cantar qualquer qualquer hino no terceiro tom tranquilamente. Se a gente aprender esse Agios Otheos, né, que eu mostrei aqui, a gente consegue cantar qualquer hino no terceiro tom. Se a gente aprender o tropário do terceiro tom, a gente canta qualquer hino no terceiro tom, né? Ele realmente não tem variações, né? Isso é muito interessante. Ele não tem variações diferentes dos outros. O primeiro tem, o segundo tem, todos os outros têm. Tá? E eu não entrei nas variações, porque o nosso objetivo primeiro é trabalhar com as questões básicas, né? Trabalhar o básico dos tons bizantinos, as escalas básicas. Mas o terceiro realmente não tem variações, tanto que ele tem uma só epífima, né? E os outros têm várias epífimas. O quarto tem várias, o sétimo, então, né, que é o modo grave, né, nem se fala, ok? Mas é isso, pessoal. Eu estou aguardando comentários e perguntas e dúvidas de vocês. Pois não, Pavlina? Bom, primeiro agradeço sempre a disponibilidade, porque é muito importante para quem quer aprimorar os estudos, né, ter uma mãozinha, porque é complexo. Eu tive a oportunidade, quarta-feira passada, de fazer parte do grupo de orações noturnas, né? Nós começamos às 7h30 e fomos até às 2h30 da manhã. Mas não consegui, claro, acompanhar, porque todos os hinos, os cantos, né, todos em grego, e grego com o canto, como se diz, antigo, porque os monges que estavam cantando eram realmente muito especiais. A minha pergunta Me permite uma interrupção. Onde foi isso? foi em Cipro, na ilha de Cipros. Eles são autocéfalos, não? Gregos ortodoxos autocéfalos e muito
tradicionalistas, né, com relação a... Exato, Sim, exato. sim. E foi interessante porque para mim foi a primeira vez, para mim e meu marido. E nós notamos algumas diferenças importantes, porque quando eles começam o diálogo, como tinha 7, 8 monges que se alternavam no diálogo, não? Porque o canto serve para esse diálogo, e sendo também uma cerimônia festiva, tínhamos muitos cantos com a Teotoko e outros com e os tons eles se encaixavam, mas o finalzinho deles parecia muito diferente do que nós normalmente escutamos quando vamos a igrejas, né, no mundo afora. E eu falei, puxa, gostaria de aprender qual, porque não tinha possibilidade de ler o que eles estavam lendo. Sim. Então, a minha pergunta é um pouco banal, mas às vezes a gente não sabe qual é o finalzinho ou eu noto que aprendemos a cantar, ficamos como somos missionários, ficamos 3 meses aqui, 6 meses lá. É claro que a gente acostuma um pouquinho com o canto quando muda, tem uma mudança e eu não consigo, sinceramente, entender até que ponto, né, estamos onde estamos. Às vezes eu me Sim, perco um sim. pouco. Na verdade, os cantos têm um final, todos eles têm um final, né? E o encerramento é a dica que se dá para o celebrante. Então, enquanto nós encerramos na nota base, somente na nota base, né, significa que o coro vai repetir, ou o outro coro, do outro lado, né, vai fazer a repetição. Então, Certo. por exemplo, quando, né, vimos agora o tropário, né, Sua grande misericórdia, significa que o outro coro vai repetir. Outra situação é fazer Sua grande misericórdia. Ah, Ah, certo. Aí encerra. isso, aí encerra. Encerrou, o celebrante, né, vem com a oração dele, né, ou entra com roguemos ao Senhor, ou com outra coisa, né. Ah, Sempre certo. existe um finalzinho, né, para o celebrante fazer alguma coisa. Então, É por por isso, exemplo, então, que muda, desculpe, por isso que muda, depende da cerimônia onde depende se do está momento da fazendo, né? liturgia Do ou do momento da ofício. liturgia e o dia do calendário que está acontecendo, tá O dia certo? do calendário nem tanto. Não? Nem tanto, não. O dia do calendário, nem tanto. Para esse efeito musical, não. Para esse efeito musical, não. Porque o que acontece é o seguinte: vamos imaginar as matinas, Sim. ok? Temos a primeira, a terceira ode, ok? A segunda é sempre retirada do Aham. cânone. E ela é retirada porque ela é cantada durante a Semana Santa. Uhum. Então, junta-se as odes, né, que Uhum. são retiradas para serem cantadas na Semana Santa. Ok? E durante a quaresma, algumas durante a quaresma. Os cânones Uhum. da quaresma da Semana Santa são compostos pelas segundas odes de todos os cânones. Uhum. Tá? Então, canta-se a primeira e a terceira. Né? E aí nós temos, né, o irmos, em Uhum. seguida tropários, Uhum. né? Depois irmos novamente, tropários, catafacia. Ou Ah, seja, né, o sim. irmos é a base musical, Sim. né, musical e poética. Tá? Como nos originais gregos é tudo métrico, né? São Uhum. métricas, né? E Uhum. são métricas perfeitas. Uhum. A mesma melodia que se usa nos tropários se usa no irmos. Então o irmos é cantado um pouco mais lento, depois os tropários um pouco mais rápidos. Aí vem o segundo irmos, que na verdade é da terceira ode,
canta-se um pouco mais lento, troparos. E aí vem a catafacia, que quebra a métrica. Ela quebra a métrica, ela é mais lenta, um pouquinho mais lenta, não muito mais, um pouquinho mais lenta, mas ela quebra a métrica e ela termina sempre com esse, né, finalzinho. Taran, tararam, né, se for no primeiro tom, por exemplo, né? E sempre dá um finalzinho. Para quê? Porque aí o celebrante ouve, né, e entra com a pequena Certo. litania, oremos ao Senhor. Né? Terminou a pequena litania, começa a quarta ode, né, quinta ode, sexta ode. Encerra com a catafacia, novamente, com esse encerramento musical. Né? Pensando nas matinas, e isso serve para qualquer tempo litúrgico. Ok. É o tempo litúrgico. Pensando, por exemplo, nas vésperas, a mesma coisa, né? Existe vamos pensar no salmo principal das vésperas, né? Que o Senhor escuta minha oração, que minha oração suba a ti como incenso vespertino e tudo mais, né? Termina o salmo, tem os estiquérios, né? Ou os estiqueras, como são chamados em português, aí vem o Uhum. glória, agora e sempre, né? O glória é mais lento, É, né? Justamente para que o celebrante se prepare para fazer, né, a pequena procissão, né, com o turíbulo, né? certo. Enquanto ele para na frente do santuário, né, e incensa o iconostácio, nós já estamos no agora e sempre. É o tempo dele fazer isso. Encerrou, né, também com essa característica, aí levanta o turíbulo, né, faz o sinal da cruz e diz Sofia Orthi, né, ou seja, a sabedoria, né, ergamo-nos, né, ergamo-nos a sabedoria, né, ou somente sabedoria, eu acho que nas vésperas acho que é só sabedoria. Sapiência de pé. É isso mesmo, a sabedoria ou sapiência, né, É, de pé, ou ergamo-nos, né, levantemo-nos, né, que é justamente para as pessoas se manterem em pé. E aí começa a luz jubilosa, não é? A mesma coisa acontece nos ofícios da noite. Então, quando se tem as completas, sejam pequenas ou grandes, também há tropários, há irmos tropários, e ao final se canta, né, esse finalzinho, né? Se faz essa mudança no final, que é para dar, digamos, a dica, né? Para que o celebrante possa recomeçar, né, as orações internas. Tá? Então, Ótimo. isso não depende do tempo litúrgico, Ok. depende do momento em que, depende da liturgia em si, né, do momento em que o celebrante vai, né, retomar, né, as orações, as súplicas, enfim. Né? Por exemplo, durante o E, Evangelho, realmente, quando a liturgia ela é feita em monastérios ou onde tudo é muito mais estudado, né? É, a experiência é diferente do que sem quando dúvida, nós vamos normalmente à igreja. Muitas vezes não há estrutura, não tem igreja, né? Na Colômbia, nós íamos em uma casa em condições bastante precárias, aonde se improvisava uma espécie de altar, o padre fazia o que podia, né? Não tem estrutura, sim, mas não tem nem cantor. E principalmente que não há coro nessas igrejas. No Brasil, não há praticamente, coro, e tem muita carência na América do Sul é importante trazer os jovens, eles ficam desanimados porque acham tudo muito difícil, e já a vida deles é difícil, né? Então, a gente fica pensando como é que a gente pode ajudar para incentivar os jovens como missionários a participar mais. Então, acho que eu peguei exemplo outro dia, hoje conversando com a minha madrinha,
e ela disse que ela aprendeu todos os cantos quando ela era menina, escutando os monges. Eu falei, nós não temos essa sorte. Então, Infelizmente, não temos essa sorte. ficou um pouco mais complicado no Brasil ou como outro país, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte: nós estamos falando de uma liturgia, não é? Não só no aspecto teológico, não só no texto, não só na música, né? Mas de uma liturgia, de um estilo de vida, né? Porque ser ortodoxo é isso, né? É abraçar um estilo de vida completamente diferente do mundo, É. não é? Me corrija, Dom Ambrosio, se eu estiver errado, Padre Grenades e Padre Dimitri me corrijam se eu estiver errado, mas ser ortodoxo não significa simplesmente frequentar uma igreja de rito bizantino, Não. né? E também não significa simplesmente fazer o sinal da cruz com 3 dedos, Uhum. não é? E da direita para a esquerda. É um estilo de vida, não é? Então, quando voltamos lá para o século III, século IV, né, em que tudo isso foi efetivamente consolidado, né, a estruturação levou quase 4 séculos, né, mas quando isso foi consolidado, o ritmo de vida era completamente diferente. Então as pessoas entravam na igreja à noite, né, ao anoitecer, e saíam da igreja à 1h30 da manhã, Exato, sim. para retornar à igreja às 4 da manhã. E com isso, iniciar a liturgia, às 4, às 5 horas da manhã, ao nascer do sol. Percebe? Então fazia o quê? Fazia as vésperas, nona hora, vésperas, né? Orações do meio da noite e as matinas. E aí, em seguida, coisa de 3 ou 4 horas depois, né? Voltavam à igreja para a celebração da liturgia. E os cantos eram muito mais longos do que são hoje, evidentemente, né? Porque o ritmo de vida era outro, né? Aí terminava a liturgia por volta de 8, 9 horas da manhã, as pessoas já iam almoçar. Era o horário do almoço, né? Porque já haviam passado a noite inteira em jejum, não é? E aí iam almoçar, e depois, quando chegava 3 horas, 4 horas da tarde, que o sol começava a se pôr, já voltavam para a igreja para a nona hora. Só que nesse meio tempo ainda tinha, né, a sexta hora, né, a terceira hora, a sexta hora e tudo mais. Então, o ritmo de vida era completamente diferente. O Império Bizantino tinha a vida centrada na igreja, né? Assim como o Império Russo também tinha a vida centrada na igreja, né? Tudo mudou depois da Primeira Guerra. E ao mudar depois da Primeira Guerra, a situação virou assim, de um tal modo, o nosso modo de vida é completamente diferente. Tanto que, nas paróquias, a terceira antífona, por exemplo, costuma ser o tropário da ressurreição, aos domingos. Pelo menos nas paróquias de tradição grega, de tradição antioquina, de tradição romena, não é? Nas de tradição eslava, ainda mantém as bem-aventuranças, como terceira antífona, É. né? Isso aos domingos, né? Aos domingos, isso, Aos domingos. aos domingos, sim. Né? E aí, quando a gente vai para os mosteiros gregos, para os mosteiros antioquinos, aos domingos, a gente vê que a terceira antífona ainda ainda são as bem-aventuranças, com todos os tropários. Então, a terceira antífona não dura 2 minutos, que é o tempo do tropário da ressurreição, né? A terceira antífona dura 5 minutos, que né, são as bem-aventuranças completas, com todos os tropários encaixados de acordo com o dia, né? Ou vê-se o Menéon, vê-se o Optoecos, para saber quais são, né, os tropários, quantos estirrerians tem, né, dentro das bem-aventuranças. Então, e a grande dificuldade dos jovens hoje em dia é justamente essa. Não só dos jovens, acho que nossa também, né? Porque nós estamos acostumados com um negocinho chamado celular, que nos dá informação imediata,
né? E quando a gente entra na igreja, a gente tem que se desligar do mundo. Sem celular, sem informação imediata, né? E contemplar, adorar. E isso demanda tempo, né? E isso é muito difícil, muito difícil. E eu particularmente acredito que a música tem um papel importantíssimo nesse ponto. Eu concordo. Mas é extremamente difícil para a juventude fazer isso. E infelizmente também tem outro problema, né? Eles não têm mais habilidade nem para escrever, muitas vezes nem Nem para para ler. escrever. Então, assim, aí vem o trabalho da igreja, dos sacerdotes em si mesmo, né? De catequese, de chamar o jovem e explicar as coisas, ensinar. E é um trabalho redobrado, Era triplicado. Uhum. ou triplicado, né? Como você diz. É muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas Eu a acho que, lição, eu acho que até entender a teologia ortodoxa, a coisa da vivência, é mais fácil. Agora, a música é que é bem complicado. É bem complicado eles aprenderem, saber como é que é, primeiro tom, segundo tom. Isso é mais complicado. até os tons eslavos são mais complicados, É né? E verdade, os é jovens, verdade. principalmente aqui no Brasil, né, pelo menos a massa que eu vejo, e falo isso como professor universitário que sou, né? Meus alunos ouvem sertanejo universitário, funk, forró, né? E por aí vai, essas porcarias. O, grande, Agora tem assim, Que não a é música. música, né? Para mim isso não é música, para mim isso é lixo. É, é, o grande problema do mundo hoje é o celular. E aí o que É o acontece? celular. Que Quando é uma desinformação completa. Total, completa, né? E aí quando você apresenta um canto, né, que tem 1.500 anos, que é o bizantino, ou apresenta um canto que tem 1.000 anos, que é o eslavo, fala assim, como assim? Hã? O que é isso? Não, isso é muito chato, não é? É, Então, mesmo assim, eu ainda tenho a esperança que a música seja um dos caminhos, né, para a evangelização, né? A iconografia também, né, olham para os ícones e falam assim, como assim? Que nariz esquisito, né? Que cara estranha, né? Sei lá, né? Nem, parece um androide. Eu já ouvi isso, parece um androide, não é? Justamente por causa dos traços, né? Dos traços, que são muito diferentes do que nós temos hoje. Gabriel, Sim, obrigada. eu queria compartilhar a terceira antífona, como é cantada aqui na nossa igreja, que eu acho muito bonito. E acho que todos os hinos, o que se escuta durante o serviço é dos grandes fatores que me atraiu a participar da igreja constantemente. Eu acho que muitas pessoas isso afeta. Até na nossa, né, que é russa e como a tradição não tem nem bancos, né? As pessoas ficam sempre de pé, né, durante a liturgia. Então, eu acho que os jovens também têm essa vontade de participar, de fazer algo difícil, de treinar a própria atenção, né? Porque eu acho que faz parte do serviço, de se concentrar e ter esse tempo para pensar e focar em alguma coisa. Mas eu vou tocar aqui, eu acho que tem tempo nesse link ainda. Vamos ver se tem 4 minutos. É bem temos rapidinho. 4 minutos aqui. Se for Só preciso, a para gente acessa o próximo link. só para entender mais a melodia, eu acho.
Acho que dá para escutar, né? Deu sim, olha que maravilha. Isso me parece muito, eu posso estar errado, eu não sou um conhecedor, né? Sou um admirador, mas não sou um conhecedor do canto eslavo, acho que o Dom Ambrósio pode falar melhor, muito melhor disso, acho que não tenho certeza. Mas isso me parece muito com o canto Znameni, né? Me parece Eu muito não com sei esse... exatamente qual que é esse tom, né? Mas é um dos tons que a gente usa para cantar a terceira antífona com as bem-aventuranças. Olha que legal. Provavelmente é Snamini, porque é o mais próximo do o canto eslavo mais próximo do canto bizantino, né? Até porque ele Snamini, o tem Snamini. duas vozes, né? Parece-me que tem só duas Duas vozes, vozes. né? É. A melodia e a Uhum, base, né? uhum. O terceiro tom de hoje, originalmente também tem só duas vozes, né? É a melodia e a base. Como disse, a base é Fá, Ré, Dó, Sol, Fá, né? E eventualmente o Mi, né? Para dar sensível e voltar para o Fá. E o Lá menor também, porque é a relativa de Dó. Mas, como ele é muito ocidentalizado, é possível sim fazer a quatro vozes, não é? Parece-me que temos um minuto somente. Vamos abrir o segundo link ou encerramos ou tem mais alguém que quer comentar alguma coisa? Belíssimo canto, Gabriel. Esse é o coro da sua paróquia. Sim, isso. Maravilha. Qual é a sua paróquia? É Paróquia Apóstolo Thomas, em Munique, na Em Alemanha. Munique, Alemanha. E Pavlina mora onde hoje? Mora é difícil para. Bom, digamos que por as próximas 2 semanas é Cipro, depois é Itália. Ah, que ótimo. Mas você é brasileira. Eu sou brasileira, filha de italianos e casei com um grego americano. Ah, então tá certo. Tá certo. Olha só, gente, eu vou deixar novamente o meu WhatsApp no chat, ok? Se alguém quiser conversar comigo durante a semana, por gentileza, fique à vontade. O Eclésia Brasil acabou de entrar. Voltamos. Bom revê-lo, João. Anderson Bósio. Por acaso é Serafim? Ok. Escrevo novamente, sim, claro. Né? Eu tenho acho que é nosso costume também, né? Nós conhecemos as pessoas na igreja pelo nome de batismo. E, e aí é muito difícil, né? Chamar Serafim de Anderson. E às vezes eu vejo alguma coisa dele escrito Anderson, aí eu fico. Inclusive, a última vez que eu fui a Brasília, eu, ele me mandou um Uber me pegar no aeroporto, e o rapaz falou assim: foi Anderson que mandou. Eu, Anderson, Anderson. Aí que caiu a ficha, que era Anderson. Assim como ele tem uma dificuldade muito grande de me chamar de Amin, né? Só me chama de Savas, que é meu nome de batismo, né? Na igreja. Então, é, mas é nosso costume. Alguém está do Eclésia, seja muito bem-vindo, Carlos Silsate. Não sei quem é, mas seja muito bem-vindo. E João pediu a palavra. Coloquei aqui no chat novamente o meu telefone, tá? O 55. Padre André, sua bênção, seja bem-vindo. Né? O mais 55 é o código do país, 75 Paulo Afonso e o número aqui em seguida, ok? Espero que sua saúde seja melhor, Padre André. Né? Seja sempre muito bem-vindo. Conte com nossas orações, com as orações dos santos e reze sempre por nós. João, por favor. Savas, então, a minha pergunta me parece às vezes um pouco irrespondível, porque você talvez tivesse que estar dentro de mim. Mas ao ouvir o terceiro tom, eu entendo porque eu me sinto tão confortável
nas igrejas greco-americanas, né? A sonoridade, a tonalidade, o ritmo. Não falemos, por favor, da afinação, que isso já, como você mesmo frisou, são outros 500. Mas seria essa a razão, quer dizer, essa ocidentalização e também, de certo modo, o abraçamento que a arquidiocese greco-ortodoxa americana fez do terceiro tom, que me faça assim, se sentir tão confortável quando lá? Eu acredito que sim, João. Inclusive, eu vi uma vez uma entrevista de uma regente, né, mulher, viu, Sofia? Uma regente da Arquidiocese Americana nos Estados Unidos, dizendo isso. Eu abro aspas para o que ela disse. Nós tivemos que criar a nossa própria música. Fecho aspas. Eu achei isso interessantíssimo, porque a música cantada, pelo menos, né, do coro dela, não me lembro o nome dela agora, infelizmente, mas o canto de algumas paróquias, né, alguns cânticos dela, né, do coro dela, eram muito ocidentalizados, mesmo nos tons mais orientais do canto bizantino. E isso me fez lembrar, por exemplo, a música eslava, que é uma música muito ocidental, completamente diferente do bizantino, e não deixa de ser uma música litúrgica e altamente litúrgica, não é? Nós temos, por exemplo, um compositor da Sérvia, vou ver se eu me lembro o nome dele agora, né? A Sérvia eu diria, né, todo mundo diz que é a mais grega das igrejas eslavas, não é? Porque existe uma comunidade muito forte, né, no sentido de preservar as tradições bizantinas. No entanto, existe, né, uma ala que é muito ocidentalizada. E esse compositor, ele tem até um Mokraniach, lembrei, Mokraniach, né? A música dele é uma coisa assim deslumbrante, deslumbrante, mas é altamente ocidentalizada, assim como sua harmonia, enfim, é música ocidental pura, né? E aí são dois extremos, né? Nós estamos aqui trabalhando o extremo do bizantino puro, né? E o extremo do eslavo puro. E nos Estados Unidos, acredito que por haver, né, uma imigração muito forte grega, muito forte mesmo, muito grande, né, grega, e uma imigração russa também muito forte, né, as comunidades que não são de origem grega nata e que não são de origem russa nata, né, procuraram talvez mesclar isso para fazer com que a música alcançasse o maior número de pessoas e fosse um pouco mais confortável para os ouvidos. Ou então, não quiseram manter uma tradição pura grega ou pura eslava, no sentido de se construir algo novo, litúrgico, igualmente, mas algo novo, né? Quando a Assim gente como diz os que a pessoa não romanos. quis fazer, né, pode dar a impressão que não sabem, pelo contrário. Os Estados Unidos têm músicos de primeiríssima linha, né, tanto bizantinos quanto eslavos. No entanto, a minha visão é essa, né, de que procuraram algo que fosse um pouco mais próximo da música ocidental, trazendo elementos do canto eslavo, trazendo elementos do canto bizantino, para criar uma identidade, assim como os russos fizeram quando se converteram à ortodoxia no ano de 986, se não me falha a memória. Assim como os romenos também nos Estados Unidos ocidentalizaram bastante o seu canto, né? Muito Também, também, disso, né? também. Quando você ouve o coro da Romênia, e isso é interessante, né? Você ouve o coro da Romênia durante as matinas, se você pegar uma liturgia de domingo, durante as matinas, é um bizantino puro, estrito, belíssimo, por sinal. Belíssimo, né? E nós, como povos de origem latina, de língua latina,
temos muito, mas muito a aprender com os romênios, por causa dos ditongos, das traduções, a estrutura da língua romena é uma estrutura latina, muito próxima da nossa. Então, temos muito a aprender com os romênios. No entanto, em algumas liturgias, a gente escuta o coro durante a liturgia, e não durante as matinas, mas durante a liturgia, cantando uma música muito ocidentalizada, por influência, claro, dos russos. A gente tem que pensar também, né, nas questões políticas, né, do Oriente Médio e também da Europa Oriental. Eu posso falar com propriedade do Oriente Médio, né, porque sou filho de libanês, meu pai era libanês, todos de origem antioquina, portanto, bizantinos puros, né, com canto bizantino puro. No entanto, por força das invasões do Império Otomano, o que aconteceu ali foi que o czar da Rússia encaminhou uma série de padres, né, e uma parte do exército também no norte do Líbano e no norte da Síria para proteger os cristãos. Então, meu pai rezava em russo. Ele aprendeu muita coisa em russo. Meu pai fazia cânticos em russo dentro de casa, né, mesmo sendo, né, de origem bizantina, e também fazia os cânticos em grego. Então, quando íamos almoçar, por exemplo, durante a Páscoa e o período pascal inteiro, nós fazíamos o Christos Anesti, o Mashiach Kom, que é em árabe, né, e o Christos Voskresce, em russo, porque ele sabia e ele cantava isso antes do almoço, né, e após o almoço também. Então, isso por quê? Por influência, claro, né, do Império Russo, ainda, né, do czar Nicolai II, que mandou, né, uma parte do exército e vários padres para proteger, né, as comunidades ortodoxas no norte da Síria e no norte do Líbano especificamente. Então, talvez essa influência cultural, né, tenha, sim, essa junção, né, do bizantino com o russo nos Estados Unidos tem ocasionado uma nova musicalização, né, uma nova musicalização. E, arrisco dizer, sem grandes influências do terceiro tom, porque o terceiro tom é um tom ocidental por excelência, né? Portanto, muito audível, né, às comunidades eslavas e também muito audível para as comunidades helênicas. Afinal de contas, ele é puramente bizantino, só que ele é ocidentalizado, né, justamente para demonstrar essa questão da contemplação, né, e da adoração, da festividade, né, em adorar, né, o sagrado e a beleza, né, e a glória do sagrado. Tanto que, por exemplo, na apresentação, né, como nós falamos, a apresentação do Senhor no templo, todo o cânone, né, com seus irmos, né, os tropários, as catafaxias, são todas do terceiro tom, né, mas o tropário em si, né, é no primeiro, né, que é justamente o tom da ressurreição, porque ele diz a salvação, né, eu vi a salvação com os meus olhos, então pode levar o teu servo em paz. Então, é justamente por isso que o tropário da apresentação do Senhor no templo é no primeiro tom, para representar, né, que a salvação veio. Então, qual é a nossa salvação? É a ressurreição, né? Por isso que é feito dessa forma. É a visão que eu tenho. Obrigado. Pavlina. Um abraço para o Padre André. Já parece que faz anos que não vemos ele. Mas a minha pergunta, na América Latina, nós notamos uma grande dificuldade de achar livros e didáticos, né, em língua local, porque muitas vezes nós usamos material grego americano, porque o inglês é muito falado, mas muitas traduções também em inglês, elas perdem aqueles significados que o grego somente consegue dar, né? Porque é uma língua muito específica.
Sim. E E a o minha grego pergunta antigo. E o e o grego antigo. grego antigo, porque Pois é. inclusive nós temos textos sagrados traduzidos que perdem o significado profundo, né? Exato. O Philos, Agape, Eros, são Isso. conceitos que são muito importantes. Então, a minha pergunta é como vocês que são professores ensinam, que material didático vocês usam em língua? O meu trabalho é um trabalho musical, não é? A música é, em tese, universal. E digo em tese porque quando se diz que a música é universal, pensa-se nas estruturas melódicas do Ocidente. Escala maior, escala menor, não é? Com tons temperados. A dificuldade que eu tenho, particularmente com a música, é no sentido de transliterar, representar numa partitura ocidental e fazer exatamente aquilo que o padre de Nectares do Rio de Janeiro me pediu, transformar em música, né, intervalos que são extremamente distintos de um sistema temperado musical. Então, quando você olha para um Mi natural e um Mi bemol, num violino você ainda consegue dar uma certa diferença, né, de um Mi bemol para um Mi sustenido. Existe a possibilidade num violino de fazer isso, né? Porque não é um instrumento temperado, mas num piano não dá, né? Numa trompa não dá. Um trompete também não dá. Então, o que acontece? Chega uma hora que a gente esbarra numa dificuldade de representar isso na escrita, esbarra na dificuldade de representar isso com a voz humana, porque muitas vezes os ouvidos ocidentais não conseguem perceber a sutileza entre um Mi natural e um Mi bemol. E o pior de tudo, como você mesma disse, não há um material escrito. Então, qual seria, na minha visão, o caminho? Um material didático com neumas bizantinos, a realização de um curso presencial e regular para reeducação auditiva. Eu estou aqui no mundo ideal, né? Estou aqui no mundo ideal, né? Um curso presencial para reeducação auditiva, no sentido de que nós ocidentais consigamos perceber as sutilezas desses intervalos. Isso sendo eminentemente músico. Só que eu não posso ser somente um músico, né? Eu tenho que trabalhar junto com a teologia e junto com a linguística. Eu gostaria muito, como disse no nosso primeiro encontro, de ter encontrado outros músicos que conhecessem as duas notações. Gostaria muito de ter encontrado pessoas que se interessassem por música, mas que fossem grandes teólogos em língua portuguesa e que conhecessem a fundo o grego antigo, não é? E grandes linguistas, né, que conhecessem a fundo o grego antigo e a fundo a língua portuguesa, para que, através de traduções com revisão teológica e métrica, e aí entra a música, conseguíssemos fazer, né, um trabalho como os eslavos fizeram quando foram catequizados pelos bizantinos, não é? Quando São Cirilo e São Metódio chegaram, disseram que parecia que estávamos no céu. E aí foi uma delegação de Constantinopla, né? E essa delegação, né, catequizou, mas ali havia uma estrutura imperial para fazer a coisa, não é? Então os textos foram traduzidos para o eslavão. Mas Bom, o canto bizantino não se encaixou no eslavão, não de modo perfeito. Então, houve uma preocupação teológica, houve uma preocupação linguística, houve uma preocupação musical, mas essa preocupação musical talvez não tenha sido na mesma dimensão das outras duas. Talvez por isso
também, né, não só pela influência ocidental da Rússia, né, talvez por isso também que os eslavos têm um canto mais ocidentalizado. Mas eu gostaria muito, por exemplo, de pegar um hino, né, e fazer exatamente, né, com as notas originais do bizantino. Agora, para isso, tem aquela dificuldade que nós temos, né, de verbo ao final da frase, palavras, em sua grande maioria, paroxítonas, sentido teológico dessas palavras. Então, nós fazemos o que é possível. Nós fazemos o que é possível, não é? O tropário da Santa Cruz que eu encaminhei para vocês, né? Que esse sim eu consegui, né, fazer uma tradução mais literal possível. Por óbvio, não houve o mesmo sentido teológico, mas consegui trazer uma proximidade linguística, né, e um preciosismo musical. A mesma coisa com o terceiro tom hoje, que apesar dessas adaptações que eu fiz, um texto que não é oficial, não é? Consegui trazer uma proximidade, aqui não preciosismo, mas uma proximidade musical. Não consegui trazer uma preciosidade absoluta teológica, mas ficou compreensível, né? O Senhor demonstrou o poder do seu braço, né? Que foi justamente a tradução que eu fiz, né? Quer dizer, ele demonstrou o poder do braço. No grego não é esse o sentido, né? Não é esse o sentido, né? O sentido é a força, o sentido é o poder de Deus, é a graça divina, né? Foi o que eu consegui colocar para manter uma proximidade musical máxima, né? E com isso demonstrar o terceiro tom, né? Com isso demonstrar um pouco melhor o terceiro tom, mas é difícil. É É muito muito difícil. Porque cria também um problema espiritual, né? As dificuldades são muito grandes, as línguas são diferentes e muitas vezes também há um pouco de improvisação, né? Onde não tem estrutura de algum tipo e nós achamos até algumas improvisações um pouco perigosas, porque realmente a mudança é muito grande, cria um delta muito grande, então tem Sim, sempre essa preocupação de não sair demais, né, do caminho. exato. É como o Eleison, né? É como o Theotokos, né? Ah, Que é, até Dom Ambrósio comentou no nosso primeiro encontro, exato. né? Em que naquela reunião das jurisdições que teve em Buenos Aires, né? Decidiram por manter Theotokos, porque Claro. não dá para simplesmente dizer que Theotokos é mãe de Deus, porque é mais do que isso. É, Não dá para é, dizer, é mais do que isso. não dá para dizer que Eleison é piedade, porque é muito mais do que isso, né? Não dá para dizer que here é salve, ou ave, ou rejubila, porque é muito, mas muito mais do que isso. Agora, here é uma palavra que tem duas sílabas, é paroxítona. Ave é uma palavra latina. Salve não, não chega nem aos pés do, do, do sentido de here, né? Viva também não. A paz, shalom, também não. Rejubila, alegra, regozija-te. Também, nenhuma dessas palavras, de modo isolado, alcançam esse significado do Here. Então, nós temos dois caminhos. Ou fazemos como os antigos romanos, antes, né, pré-conciliares, eu digo, e mantemos o idioma original, como eles mantinham o latim, e fazemos tudo no grego antigo, para garantir o sentido, e ensinamos as pessoas a falar o grego antigo e a compreender o grego antigo e com isso ter um sentido teológico profundo, ou
fazemos as adaptações e delegamos ao clero mais uma missão extremamente difícil de ensinar a todos, né, o que significa esse salve, o que significa eleison, o que significa Theotokos, o que significa filântropos. Filântropos não é só amigo do homem, é mais do que isso. Né? Então, aí acho que é uma função que o clero, né, vai ter que arcar, porque, de fato, nós chantres somos muito ousados. Nós cantores somos muito ousados, né? E com a nossa ousadia, a gente acaba delegando ao clero algumas funções. Né? Então, cabe ao clero realmente fazer esse trabalho de evangelização, né? E a nós, cantores, trabalhar com o que nós temos em mãos por hora. É melhor fazer alguma coisa a não fazer nada. Né? Infelizmente, não conseguimos alcançar essa perfeição. No inglês também não, no francês também não, né? No alemão também não, no árabe também não. E olha que o árabe é uma língua oriental. Né? Então, mas é o que a gente pode. Nesse momento é o que a gente pode. Claro, né, que o inglês, por força da grande comunidade ortodoxa nos Estados Unidos, tem um trabalho muito mais sólido. Claro que na Alemanha, e Gabriel pode falar disso, né, melhor do que eu, também tem uma comunidade ortodoxa muito mais sólida. Na França também tem. Na França, aliás, né, Chambéry, por exemplo, é um grande centro aí, né, da ortodoxia. Mas é muito difícil. É muito difícil fazer isso. Senhor Schrödinger. Schrödinger. Eu teria um palpite, assim, para dar, porque é uma coisa que se discute aqui bastante também, né, como acho que eu comentei em outro dia, e principalmente os hinos e as partes da liturgia é um trabalho que o bispo tem feito nos últimos 10 anos, que esse tem sido um dos focos principais de traduzir as orações, traduzir os hinos, traduzir a liturgia para o alemão. E é realmente difícil, mas eu acho que esse é o espírito de Pentecostes. Já é uma coisa que o Espírito Santo vai permitir que seja traduzido para outras linguagens. Não tem a fixação, né, com a linguagem grega. Eu entendo a importância e, ao mesmo tempo, eu acho que o espírito da igreja vai permitir que seja traduzido e que o significado, dentro do contexto da igreja, vai permitir que, por meio da linguagem, esse significado apareça. Entende? Como se as ideias dentro da igreja elas vão transformar a própria linguagem. Que talvez o ave, o salve, eles passem a se tornar outra coisa, não o que se torna não o significado cotidiano hoje, mas que as próprias palavras sejam transformadas para o significado que a gente queira. Sim. Que Nesse sentido, a piedade, né? Que talvez a própria piedade, né? Tenha piedade, talvez isso se torne com o tempo o mesmo significado que a gente tem para aquele eleison. Acho que sim, talvez sim, né? Mas para isso eu não sei, eu particularmente vejo, né, somente dois caminhos, né? O primeiro é um trabalho árduo do clero, no sentido de evangelizar, né, e explicar essas questões todas, né, principalmente para quem está chegando agora, né, na igreja. E o segundo caminho é uma oração constante, para que esse espírito pentecostal, né, e aqui pentecostal no sentido ortodoxo do termo, né, para que esse espírito pentecostal, né, realmente paire sobre nós, né, e para que nós consigamos, com outras línguas, representar claramente o sentido, né, do eleison, do here, né. Então, nós precisamos, acredito que, aumentar um pouco mais as nossas orações, né? Sim. Intensificar um pouco mais, justamente para alcançar isso que você disse, que se, né, Pavlina, eu vou chamá-la de Pavlina porque eu achei lindo, Pavlina.
não é um nome de, digamos, de batismo, mas não sei por que todas as senhoras no mundo grego, em qualquer país onde falem grego, me chamam assim. Paulinha, né? Virou Paulinha. Paulina. Eu tenho só 1,83 m, né? Então, talvez seja nesse sentido, né, que ela tenha dito também essa questão do idioma e tudo mais. Agora, o fato é, como nós temos, por exemplo, o Hexapostillarium da dormição, vós, apóstolos, né, vindos de longe, né, foi a tradução que eu consegui para fins de musicalização, no terceiro tom. Vós, apóstolos, vindos de longe, sepultai, sepultai o meu corpo. Não é? Esse é a primeira frase, né, do Hexapostillarium da dormição. Agora, esse vindos de longe não significa somente, né, que eles estavam longe e vieram. Eles foram arrebatados de onde estavam para a Virgem. E o único que não foi Tomé, que chegou 3 dias depois. E ao chegar 3 dias depois, novamente, foi ao túmulo, porque não acreditou, eis a incredulidade, e ao chegar lá, né, viu que o túmulo estava aberto, né, e que ela também não estava lá, havia sido ressuscitada. Evidentemente que o filho não deixaria a própria mãe, não é, esperando, né, a segunda vinda, nada disso, não é? Seria assim o cúmulo. Mas percebam, né, ela se dirige aos apóstolos, né? Se não me falha a memória, no original é I apóstoli, não é vós apóstolos, são os apóstolos, né, que foram trazidos, né, de outros lugares. Como é que eu vou musicar isso? É difícil, né? É realmente difícil, então a gente tem que realmente fazer essas adaptações, né? O terceiro tom é mais tranquilo nesse ponto, né? Bem mais tranquilo nesse ponto. Agora, o segundo é difícil. O tom grave, né, que é o sétimo, é assim desesperador para essa finalidade. É realmente desesperador. Porque o sétimo tem 2 variações, e na verdade é o plagal do terceiro, né? É o plagal do terceiro. Ele tem 2 variações. Uma variação para cantos rápidos, que é na escala de Fá maior também. O que muda é o fraseado melódico, né? É o fraseado melódico tão somente. Mas existe uma outra escala, que é o chamado papadi, que é o longo, então para hino dos querubins, para as glórias. E aí ele é na escala de si natural, com si quarto tonado, com mi quarto tonado, com fá quarto tonado. É uma coisa assim desesperadora para os ouvidos ocidentais e mais desesperadora ainda para que a gente consiga encaixar as palavras, porque se elas não estiverem na métrica, a gente sai do tom com uma facilidade extrema, né? É muito difícil. Quem mais? Bom, eu já acho que na própria música, da própria música russa já é difícil. Imagino da música bizantina. Realmente é um trabalho de louco. Principalmente aqui no Brasil, né? E no Nordeste, que temos pessoas assim bem iletradas em música, né? Não sabem nada de música, para passar isso para eles é um pouco complicado. Pois é, teria que dar um curso de música ocidental, um curso de música bizantina, fazer um treinamento auditivo, né? É realmente muito difícil, né? Muito difícil. E quando se fala, por exemplo, no Nordeste, Pernambuco e Paraíba
ainda são lugares que nós encontramos um número maior de igrejas, né? Então, Recife tem um mosteiro, Recife tem uma paróquia da Igreja Sérvia, Caruaru tem uma paróquia da Igreja Sérvia, existe uma missão também na cidade de Belo Jardim, existe um mosteiro, tem a paróquia também, na verdade a catedral, né, da Teofania, da Igreja da Polônia, no Recife, tem um mosteiro na Paraíba, em João Pessoa, né? Parece-me que estão começando uma missão agora em Maceió, alguma coisa assim, e existe, né, o Padre Paícios, que é o representante do Patriarcado Ecumênico em Salvador, não é? Com a missão dele e tudo mais. Agora, e que me parece que está crescendo bem, né? Tá bem interessante mesmo, né? Tem um grupo bem interessante aí, pelo menos no WhatsApp, ele tem celebrado com frequência e tudo mais. Mas eu, por exemplo, eu moro em Paulo Afonso. A capital mais próxima da minha cidade é Aracaju, que são 300 quilômetros. A igreja mais próxima da minha casa é a de Caruaru, que são 350 quilômetros. Né? Além do custo, né, torna-se, de certo modo, inviável assistir às liturgias com frequência, né, frequentar a igreja. E aí, como que a gente vai fazer um trabalho, né, musical, né, teológico, junto com o padre, sabe? A paróquia do Patriarcado Ecumênico mais próxima da minha casa, que é a de Salvador, o Padre Paícios, fica a 500 quilômetros aqui. Daqui para Brasília dá mais de 1.000 quilômetros. Então, quando eu vou, não dá para ir de carro. Ou eu vou de avião até o Recife, ou vou de carro até o Recife, e de lá eu pego um voo para Brasília. Quer dizer, o custo é imenso. Né? É claro, né, que existe uma colaboração de todos e tudo mais, uma participação de todos, a gente não se trata aí de prejuízo, pelo contrário, né? Mas é tudo muito, Mas, muito difícil. mas mesmo assim, as nossas paróquias, e mesmo a Catedral de Recife, são todas muito pobres. São todas muito pobres. São pobres, porque não se tem dinheiro para fazer muita coisa. E eu que conheço o Dom Ambrosio há muitos anos já, me lembro que ele passou por vários lugares, né? Inclusive, como o Pavlina disse, né, lugares emprestados em que ele colocava antemente e celebrava. Né? Hoje que existe um local fixo, né, que não é uma área nobre, porque se fosse uma área nobre não teria condições, mas é uma área confortável. Uma área decente, que não é perigosa e tudo mais, mas não é numa área nobre da cidade, né? E acredito que esse trabalho, né, como por exemplo também o Padre Paícios, como os padres do sul do Brasil, e aqui eu me refiro ao Padre Irineu, né, ao Padre André, ao Padre Gennadios, né, que é do Rio Grande do Sul, e que no meio dessa confusão toda de enchentes e tudo mais, graças a Deus também, né, com a família, mas teve que se deslocar de onde morava. Enfim, esse trabalho é extremamente valioso, porque isso relembra, pelo menos para mim, o trabalho dos apóstolos, né, que se uniam nas catacumbas, que se reuniam no deserto, né, e que iam para lugares escondidos na casa de alguém, e tudo muito baixinho, para ninguém ouvir, porque senão eram perseguidos. Né? Os primeiros cristãos eram assim, eram perseguidos, eram mortos pelo Império Romano. Então, esse trabalho de formiguinha aqui na América Latina me parece ser um trabalho espelhado, né, no trabalho dos primeiros cristãos. Né? E sabemos que nada do que a gente planta, a gente colhe no dia seguinte. Sempre leva um tempo. Não é? E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, eu particularmente estou extremamente feliz, extremamente agradecido à Arquidiocese,
né, de Buenos Aires, ao Padre Demétrio, em especial, que tem feito tem dado esse apoio incondicional, incondicional, né, para que a gente possa ter esses encontros para falar de canto bizantino e o fato de ter vocês, né, interessados em ouvir, né, falar sobre canto bizantino e conversar sobre isso, né. Extremamente agradecido ao Padre Agatângelos, da Arquimandrita Agatângelos de Brasília, e ao Serafim de Brasília também, que tem sempre, sempre, né, deram esse apoio imenso, né, para que tudo isso fosse possível, né, para que a gente conseguisse sentar e pelo menos conversar sobre o canto bizantino, né? E a partir desses nossos encontros, aí sim, a gente pode pensar numa coisa um pouco maior, né, de estudar neumas, fazer leitura de partituras, debater tradução de um ou outro hino, fazer a musicalização disso. Então, isso que nós estamos fazendo agora, né, e nós ainda temos mais 7 encontros, nada mais é do que plantar uma semente, né, de um dos caminhos para a oração. Um único, um só, somente um dos caminhos, né, que é a música, para que a gente consiga, através dela, compreender, né, um pouco mais as orações, nos aproximar um pouco mais de Deus, compreender um pouco mais a liturgia, pensar que toda vez que a gente escuta o primeiro tom, é porque naquele texto existe algo relacionado à ressurreição, pensar que quando escutamos o segundo tom, é saber que naquele texto existe algo para contemplar com admiração, pensar que no terceiro tom nós temos uma contemplação gloriosa, festiva, né? É uma contemplação e ao mesmo tempo nós estamos em festa, né? Porque Simeão viu o filho com os olhos, porque Maria sabia, né, o dia que ela seria levada aos céus, né, e com isso os apóstolos, né, foram arrebatados até lá, né, é saber que Deus venceu o inferno com o seu poder, né, e aqui retirando a tradução literal do poder do seu braço, né, que eu fiz, a tradução que eu fiz, não é? Mas assim, com o seu poder ele venceu o inferno, né? E nos deu, né? Ele nos concedeu essa misericórdia, né? Nos concedeu essa graça. Então, talvez isso sirva de fomento para que a gente consiga lá na frente, né? Um futuro breve, eu espero, né? Trabalhar um pouco melhor a questão da música, né, das traduções, né, das métricas e alcançar mais pessoas, né, para a igreja mesmo, né, e para nós mesmos, né, para nossa evolução espiritual, para o nosso cuidado, para o nosso Pentecoste, né, realmente para o nosso Pentecoste, como Gabriel disse, Dom Ambrósio. Não, eu só queria complementar que essa questão da música realmente nas igrejas, ela é primordial, né? Porque você sabe que a música, ela fala ao coração, né? O Sim. objetivo da música é falar ao coração, então ela tem um papel primordial nas liturgias, nos ofícios, né? Nos ofícios. E como você falou, nós somos aqui apóstolos, né? Nós somos apóstolos levando o evangelho e, assim, com as mesmas condições dos primeiros tempos. Sem dinheiro, ainda não temos perseguição, mas acredito que um dia teremos, entendeu? Acredito que um dia teremos. As coisas estão mostrando para isso, estão encaminhando para isso. Não temos perseguição ainda, mas eu acredito que teremos. Mas a gente está assim, no mesmo dos apóstolos, porque a gente não tem lugar, a gente não tem dinheiro, a gente não tem gente, a gente tem que evangelizar. É a mesma coisa. E evangelizar sem material. Sem material, sem ter nada. Quando a gente vai para a Polônia, que a gente diz o que a gente faz aqui, eles falam, vocês são santos. Vocês são santos, não é possível fazer tudo isso desse jeito. Quer dizer, veja, quando uma pessoa está na Grécia, no Líbano, na Romênia, na Rússia, ela tem a escola dominical, aí tem os livrinhos de criança, tem os catequistas,
tem as ações dentro da igreja, tem o coro infantil. Eu comecei a cantar com 8 anos de idade no coro infantil de Trípoli. E tive o privilégio, depois de muitos anos, estou falando em 2003, de rever o meu professor, meu primeiro professor de canto e música, Demétrio Cotia. Infelizmente já faleceu, já era muito idoso também, né? Que Deus o tenha e sua memória seja eterna. Mas existe essa estrutura. A escola que eu estudava era uma escola ortodoxa. Então nós seguíamos o calendário. Nós pintávamos ovos. Nós não ficávamos brincando de coelhinho da Páscoa. Nós pintávamos ovos. Nós rezávamos antes das aulas. Rezávamos saindo das aulas. Eu tive esse privilégio de estudar, fazer meu primário no Líbano, né, da primeira à quarta série. Eu sou da época do primário, ginásio colegial. Né? Depois vim para o Brasil, né, e ao chegar no Brasil, eu me perdi muito disso. Só não perdi mais porque a minha família é ortodoxa. Né? Eu preciso registrar aqui uma realização do Patriarcado de Constantinopla, que foi recente, não é? Que foi um livro para crianças, ilustrado para crianças, maravilhoso. Foi lançado em São Paulo, Infelizmente, eu não tive condições de ir até São Paulo para o lançamento, mas eu sei que Dom Iosif estava lá, né? Vi o lançamento, foi um sucesso, e é um livro que não só pode, como deve ser utilizado para evangelização de crianças. Mas aí entramos nas nossas igrejas, pensando no contexto nordestino. Quantas pessoas nós temos em cada igreja? 5, 8. Quando pensamos no Sudeste, temos bem mais, porque ainda existe um fluxo migratório muito grande, não é? Ou descendentes de imigrantes. Quando pensamos no Centro-Oeste, a mesma coisa, né? A Igreja Grega de Brasília, todas as vezes que eu fui, sempre estava lotada. Sempre lotada, não é? Mas, no Nordeste e no Norte do país, né? Quantas missões ortodoxas existem no Norte do país? Né? E se partirmos do Brasil e formos para outras regiões remotas da América Latina, a mesma coisa. Né? Um ou outro ponto, né, em especial, não sei se é no Equador, que existe uma comunidade grande ortodoxa no Equador, né? Não sei se é no Equador, ou se é num outro país próximo, né, mas é da América Latina, realmente não me lembro agora. Venezuela tinha também, Venezuela tinha Tinha, também, não né? sei como é que está agora, né? E essa perseguição que Sua Eminência disse, é uma perseguição e até Paula, né, abriu o vídeo para dar risada, é uma perseguição que eu particularmente acho que pode vir a acontecer sim, mas a maior perseguição que nós temos não é do Estado, né? Não é do Estado, né? A maior perseguição que temos é do inimigo, que nos causa, né, faz questão de atrapalhar as nossas missões, porque nós estamos na verdadeira fé, né? E aí atrapalha as nossas missões, atrapalha o nosso crescimento espiritual, atrapalha nossas orações, né? E quanto maior a dificuldade, maior a certeza de que estamos no caminho certo. Sem dúvida. Não é? Cássio tinha levantado a mão também, não sei se João tinha levantado também, tive a impressão de que João ou se manifestou, ou levantou a mão, mas Cássio tinha levantado a mão. Amém a todos nós. Obrigado, Cássio. O João tinha levantado a mão ou foi só Não, o aplauso? na verdade eu não levantei a mão, mas gostaria de pegar uma carona aí na colocação
E acho que as igrejas ortodoxas como um todo têm que entender a América Latina tal como os jesuítas a entenderam no século XVI, como uma terra de missão. É uma terra onde temos que semear a partir do nada ou a partir do muito pouco, né? Quando você falou do Nordeste, eu rapidamente me lembrei do Norte, onde é raríssimo encontrar uma igreja ortodoxa, né? Eu nem sei se tem, na verdade. Eu desconheço alguma no Norte. Olha, Eu desconheço. Eu também não conheço nenhuma, e o que acontece, se me permitem contar um episódio anedótico vivido por mim, eu namorei uma professora do Instituto Federal do Pará, que ao saber que eu era ortodoxo, falou, não, mas eu vou lhe levar então numa cerimônia ortodoxa. E eu fiquei surpreso, falei, gente, em Belém? Sim, ela me levou para uma sinagoga ortodoxa. Né? Graças às minhas origens judaicas, judaico-portuguesas, eu não me senti tão perdido, mas eu falei, olha, desculpe, erramos de milênio, mas tudo bem, segue o baile. Eu acho que é fundamental isso, é entender que estamos em terra de missão e agir como missionários. E que Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo nos santifique nessa luta, porque a seara é grande. Amém, amém. Nós temos, nosso encontro está encerrando já, o segundo link está encerrando. Eu, sinceramente, imaginava que esse seria o encontro mais breve, né? Pelo fato do terceiro tom ser o tom mais ocidental. No entanto, foi o encontro mais longo que tivemos e acredito que tenha sido o mais profícuo de todos, né? Por nossa conversa. Eu vou pedir para que todos, por gentileza, ao receberem novamente todo o material que eu vou encaminhar para o Padre Dmitry, revejam todo o material, ouçam os áudios. Eu não vou encaminhar hoje, né, porque, como disse, estou em casa, as gravações estão muito, muito primárias, né? Quando eu estiver no escritório, eu consigo me fechar na sala de reuniões, né, que é uma sala que tem tratamento acústico, consegue ficar um pouquinho melhor, né, no terceiro tom. E aí eu encaminho para vocês, para o Padre Dmitry, durante essa semana, novamente, todo o material, para que ele, perdão, possa redistribuir, né, a todos, e peço para que ouçam, realmente ouçam muito, né, os tons, e com isso consigam reproduzir, né, dentro da prática, da nossa prática. O próximo encontro é o quarto tom. Ele é um pouco mais complexo que todos os outros, é um pouco mais complexo. No entanto, eu vou trabalhar a base dele, como disse, né? Eu vou trabalhar somente a base, né? E as variações eu vou deixar, é um dos tons que mais tem variações, né? As variações eu vou deixar de lado, né? Para que, se a gente conseguir aprender pelo menos a base, né? A gente consegue depois pensar nas variações no segundo encontro. Esse trabalho de formiguinha é fundamental, né? Como João, peço a Deus, né, para que nos oriente, nos ilumine e nos conduza, né, nesse apostolado, por assim dizer. E peço a todos, novamente, orações por minha mãe, né, que graças a Deus já está melhor, e por um grande amigo meu, Denis, né, que o nome religioso era Dimas, acólito da Catedral Antioquina de São Paulo, que ontem acabou falecendo por um acidente de moto. Sofreu um acidente, faleceu, 42 anos, deixou esposa e 2 filhos. Né? É ortodoxo de origem brasileira, não tem origem grega, nem árabe, nem eslava, e né, veio a óbito. Foi uma notícia muito triste ontem à noite, né? Tanto que dormi muito pouco, fui dormir muito tarde para conseguir, né, absorver a ideia, não é? Peço orações pela alma dele
E vou pedir para que Dom Ambrósio faça as orações finais, né? A não ser que alguém tenha mais algum comentário a fazer. Ok. Então agradeço a Ok? todos de novo, né? Dom Ambrósio, por gentileza. Bendito nosso Deus em todo tempo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. A Amém. bênção do Senhor, na sua divina graça, no seu amor pelos homens, desça sobre vós em todo tempo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Esplete, déspota. Obrigado. Padre Dimitri, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Tenham uma excelente semana, um excelente domingo, uma excelente liturgia amanhã, que infelizmente eu não vou participar, então vou fazer só uma típica aqui em casa, ok? Abraço a todos. Igualmente, obrigada. Hasta luego, hasta luego. Obrigado.